primeiro levantamento após a convenção partidária, após a confirmação das candidaturas, a entrega do registro dos candidatos ao Tribunal Regional Eleitoral. Vamos aos números, então. Como está a disputa em São Paulo? Começamos com a ficha técnica, Alessio. A fonte é a pesquisa do Instituto Datafolha, que foi feita com 1.092 eleitores entre os dias 6 e 7 de agosto. A margem de erro é de 3% e o registro está com SP 03279 de 2024. Pesquisa concluída ontem. Vamos aos números, então. Como está o desempenho dos candidatos em São Paulo? Põe para a gente. Vai lá, Alessio. Ricardo Nunes, do MDB, atual prefeito, 23%. Guilherme Boulos, do PSOL, 22%. Apresentador Luiz Datena, do PSDB, 14%. O mesmo percentual de Pablo Marçal, do PRTB. Tabata Amaral, do PSB, 7%. Maria Helena, do Partido Novo, 4%. João Pimenta, do PCO, 2%. Altino, do PSTU, 1%. E não pontuaram Ricardo Senesi, do Unidade Popular, e Fernando Fantauzi, do Democracia Cristã. Brancos, nulos ou nenhum, 11%, e não sabem ou não opinaram, 3%. Mas lhe chama atenção, Alessio? Olha, o que me chama mais atenção é esse bolo aí, principalmente pela vaga no segundo turno, né? A gente até comentava nos bastidores que a eleição em São Paulo está muito embolada. Tudo pode acontecer, até porque a eleição começa a partir do dia 16, ou seja, os movimentos, os atos. Então, quem está em terceiro, quem está em quarto, ainda tem possibilidade de bagunçar esse cenário e tirar ou o atual prefeito ou o principal nome de oposição, Guilherme Boulos, do segundo turno. Então, essa bagunça ali no segundo, terceiro lugar, para mim, é o que me chama mais atenção. Cíntia? Aí o Datena, né? A figura do Datena, porque ele tem um histórico de desistência em eleições anteriores e, se ele permanece candidato, é um cenário. Com eles, inclusive a pesquisa fez, né, essa simulação, sem o Datena. Foi feita também uma simulação. E muda completamente o resultado, porque ele tira votos de todos os principais candidatos. Então, acho que ele é uma figura que vai todo mundo ficar de olho para saber os próximos passos dele. Kátia? O Pablo Marçal, né? Eu acho que foi aqui que eu falei, quando ele surgiu, né? Apesar de estar aí esse imbróglio do partido, não afetou, né? E acho que subestimaram, mais uma vez, subestimaram uma figura que se coloca aí como um fora da política, né? Algo novo. E ele tem trabalhado, e o trabalho que ele tem feito, né? Ali em cima, principalmente para antagonizar com a Tabata, agora um pouco mais com o Ricardo Nunes, parece que tem surtido efeito. E assim como o Datena, ele também pode ser aí decisivo, né, nesse desenho, de como realmente vai ficar esse desenho. Agora, o Datena, eu acredito, como a Cíntia lembrou aqui, na possibilidade de desistência. Mas eu não acredito que o Pablo Marçal vá desistir, a menos que ele não tenha partido, né? Mas, se isso não acontecer, ele vai até o fim. Agora ele também tem muita rejeição, né? Por isso que... Sim, o Boulos, o próprio tem muita rejeição Datena, o próprio Marçal. Eles disputam bem todos os critérios, né? A gente está vendo o Datena e o Marçal avançando a cada pesquisa, né? A gente está vendo quando vai chegar no teto. Ele bate no Nunes, né? Ele deve chegar no teto. A meta dele é ir para o segundo turno com o Boulos. Boulos. Tá aí, olha, esses são os nomes aí principais da disputa em São Paulo. Marta? Eu diria que o fato de que essa candidatura, de fato, de Pablo Marçal complicar a situação de Ricardo Nunes, porque eles dividem o mesmo eleitorado, né? Eles estão ali em busca do mesmo público. O Marçal agora, com uma pauta de extrema-direita, com uma pauta de costumes, vem aí conseguindo tirar parte daquele eleitorado, de acordo com as pesquisas que a gente tem visto, de Ricardo Nunes, o que deixa ele numa situação bem complicada, porque eu lembro que antes de surgirem esses novos nomes, inclusive do Datena, que eu acho que também divide esse tipo de eleitor, diziam muito que Nunes poderia ganhar
já no primeiro turno, de que ele era o nome mais forte, e de fato ele é, porque ele tem a caneta na mão. Mas essas candidaturas aí de Datena e principalmente, eu diria, de Pablo Marçal, eu acho que dão uma certa balançada ali nessa primeira colocação, nesse nome dele como principal, e com certeza podem deixar essa eleição de fato indefinida, meio indefinida, porque os dois pontuam bem, apesar de pouco tempo aí nessa corrida eleitoral. E tem o Nunes como alvo, né? Ele mesmo sendo prefeito não tem conseguido avançar, fica ali no bolo, com o Boulos, dentro da margem de erros, empatados tecnicamente em primeiro lugar, e há outro empate técnico em terceiro lugar do Datena com o Marçal. Realmente a eleição muito disputada, ainda aberta. Vamos aguardar até onde vai Datena, até onde vai Marçal, tanto na campanha como nas intenções de votos. E como fica o prefeito Ricardo Nunes. O fato é que prefeito nessa condição é uma situação de fato muito complicada. Agora, falando nesses nomes, põe de novo aí as imagens dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Um deles